Estamos estreando hoje o videocast Educação Financeira é Proteção para a Vida, apresentado pela Prudential do Brasil. Eu sou Roberta Prescott, jornalista, e vou conduzir a conversa. E neste primeiro episódio, vamos desmistificar o seguro de vida. O produto ainda é cercado de dúvidas e preconceitos. Muita gente associa a morte a altos custos ou a situações distantes da própria realidade. Mas o setor tem evoluído. Hoje, o seguro de vida passou a ocupar outros espaços, tem sido muito utilizado em vida, a contratação está mais simples e rápida, há grande variedade de cobertura a preços que atendem a todos os bolsos. Para entender melhor o produto e esclarecer esses mitos e verdades, a gente conversa com dois profissionais da Prudential do Brasil. Juliana Jerônimo. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E Fernando Barbosa. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Juliana, vamos começar do começo, que é exatamente o seguro de vida. E você pode explicar de uma forma bem simples e didática o que é esse produto de proteção e como ele funciona? O seguro de vida, ele nada mais é do que um colchão financeiro, que vai trazer tranquilidade financeira e psicológica, tanto para o segurado quanto para os seus beneficiários. Por quê? A gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Então, e a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, o seguro de vida ele vai servir para que a gente possa utilizar uma proteção nesses momentos. De que forma? Ou, no caso de morte, né? O segurado faleceu, ele deixa um benefício para quem ele nomear como beneficiário e poder ajudar na manutenção do dia a dia, no pagamento de uma escola, de um colégio de um filho, ou, enfim, de um dependente, um pai, uma mãe. E também ele serve como uma proteção em vida. Em vida, em quais situações? Doenças graves, eu diagnostiquei uma doença, eu tenho aquele valor ali do capital segurado de doença para poder contratar o melhor médico que eu precisar, ou fazer o melhor tratamento, ir para os Estados Unidos para poder trazer o melhor tratamento que eu possa para aquela doença. No caso de uma invalidez, por exemplo, eu sofri um acidente, perdi uma perna, tive que amputar 2 braços. Como é que eu vou trabalhar a partir dali, né? Como é que eu vou continuar mantendo o meu padrão de vida a partir dali? Eu posso utilizar o seguro de vida. E diversas outras funções, mas basicamente é esse colchão financeiro que vai dar suporte nos piores momentos, os momentos que a gente nunca está preparado. Vai contemplar a vida toda dele, então, Isso, né? exatamente. E até depois. Fernando, a gente sabe que atualmente mais de 80% dos brasileiros, eles não estão protegidos por um seguro de vida. E ainda há muita desconfiança e resistência pela contratação. Por que existe essa lacuna, né? Por que esse gap é tão alto, mesmo sendo um produto que garante a segurança financeira para as famílias, nesses casos imprevistos, até como a Juliana colocou? É uma excelente pergunta até curiosa, e eu queria responder te perguntando, né? Fazendo uma pergunta também. Qual você acha que é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter? Para mim é a vida. Exatamente, excelente resposta, já passou no primeiro teste. A nossa visão, né, nós que estamos do lado de cá, eu, Juliana, né, e todos do mercado de seguros, a gente enxerga dessa forma. Porque se o brasileiro sempre olha para patrimônio, investimento, imóvel, né? Nós fomos criados, assim, é uma questão cultural. O que dava segurança para uma pessoa, para uma família, é ter imóveis e ter liquidez. Ok, né? Num mercado que a economia nossa realmente era complicada, com inflação, moeda perdendo valor, buscava-se essas garantias, joias, né? Então a gente está olhando aqui para o século passado. Mas, querendo ou não, isso fica na cultura. Uhum. Então, hoje, o brasileiro já entende que ele tem formas de se proteger, como a Juliana trouxe muito bem, de certos imprevistos, até olhando para o futuro, para a longevidade, por meio de um seguro de vida. Porque essa fase produtiva, ela é necessária. Alguém trabalhou ou empreendeu para que a família tenha ali um imóvel, investimentos que dão essa segurança se o provedor ou a provedora não estiverem lá. Mas o fato é que isso demora para ser construído. E um imprevisto, como a Juliana trouxe, pode acontecer no meio do caminho. Então, o seguro ele tem esse viés que o brasileiro às vezes desconhece. Essa capacidade de alavancar patrimônio por meio de uma indenização, de um capital segurado, desde que o seguro seja feito sob medida, né? Que é um outro ponto muito importante, que o brasileiro às vezes desconhece e não para analisar. Ao invés de... Explica um pouco melhor esse sob medida.
Porque ao invés de, numa situação, né, num imprevisto, quando ele aconteça, o segurado, ele precisa dilapidar o patrimônio dele, tirar da reserva financeira dele, aquele dinheirinho que você vai juntando mensalmente para construir ali uma reserva para te dar uma tranquilidade. Se acontece alguma coisa, qual é o primeiro lugar que você vai tirar o dinheiro? É dali. Só que aí você fica sem nada. Então, Sim. o seguro de vida, ele vem justamente para ajudar a você não precisar utilizar essa tua reserva financeira, não precisar dilapidar um patrimônio, vender. Quantas pessoas a gente vê tentando vender um apartamento, às vezes a preço assim, totalmente fora do mercado, porque precisa de liquidez. O seguro de vida, ele vem para dar justamente essa liquidez. Isso é uma visão que as pessoas normalmente elas não têm, né? Ele complementa os investimentos, podemos dizer assim? Ele é uma das ferramentas financeiras que a gente utiliza num planejamento financeiro para que você consiga proteger todo o teu patrimônio, inclusive o seu investimento. Porque uma vez que você não precisa colocar a mão no seu investimento, caso um imprevisto aconteça, você tenha o seguro de vida para utilizar, você está protegendo inclusive o teu investimento. E daí vem o sob medida, né, que você me perguntou. Cada um tem uma reserva que dá uma segurança maior ou menor. Alguns não têm reserva, realmente girar na capacidade produtiva, né? É o salário, é o que tem ali em conta. Então, o sob medida é entender, e aí vai para cada um que está nos escutando, entender o que ele já tem de garantia e o que faltaria para o padrão de vida. E aí é realmente o custo por mês que a pessoa tem, ou a família tem, que tem que estar coberto por um seguro. E eu acho que também é um momento da pessoa, né? Se é casada, se é solteira, se tem filho, se não tem. Isso tá dentro do sob medida também. Exatamente. A gente vai falar sobre isso aqui. Eu acho que acho que o ponto mais importante. Adiantei, então. Não, mas eu acho que faz total sentido, Sim. né? Você já tá já quebrando aí alguns paradigmas na nossa conversa. É um pouco por aí. O brasileiro não olha para isso e Mas talvez... começou a olhar, você acha? Começou a olhar, né? Tá. A gente percebe que a evolução da informação, né? Essa nova geração que a gente observa que aprende muito com a internet. E acho que os canais têm falado mais sobre isso, a evolução. O brasileiro hoje fala sobre investimento, classe ABC, independentemente da sua classe social. A informação circula, né? O brasileiro já fala sobre investimento. Consequentemente, o seguro vem junto, porque é mais uma ferramenta financeira como a Ju trouxe. Então, quando eu falo de investimento, eu falo de patrimônio, eu falo de reserva, eu falo de proteger isso. E aí entra o seguro. E aí a conversa do seguro passa a fazer parte desse cenário e o brasileiro começa a acordar para esse planejamento. Antigamente, o que se sabia muito era o seguro de morte, né? Então, todo mundo brincava, seguro de vida ou seguro de morte, né? E aí, não. Hoje em dia, o brasileiro, ele tá cada vez mais se conscientizando que não é só para morte que um seguro serve, né? Hoje, a gente tem mais, acompanhando o mercado, a gente vê que tem mais de 20 coberturas, por exemplo, para doenças, de diferentes doenças, para cirurgia, para quebra de ossos, para renda hospitalar, ou seja, você que é um profissional autônomo, fica internado, quem está trabalhando por você? Ninguém. Então, assim, sua receita ela não vem, só que as suas despesas elas continuam. Então, você precisa de uma proteção, né, da tua força ali laboral, e nesse sentido uma renda hospitalar, por exemplo, pode te ajudar bastante a ficar internado com uma certa tranquilidade, que nunca é tranquilo, mas, né, sabendo que você vai ter ali o teu custo de vida mantido, mesmo nessa situação. E vocês falaram bastante desse sob medida, né? Juliana, quais são os principais tipos de seguro de vida disponíveis no mercado? Há novidades em termos de produto que não eram oferecidos no passado? Sim. A primeira diferença que eu acho importante a gente ter em mente é o seguro de vida individual e o seguro de vida em grupo. São coisas distintas. O seguro de vida individual, ele é feito pelo próprio indivíduo, ou para ele, ou para o filho, ou para um familiar que ele queira proteger ali, que faça sentido na estrutura financeira dele. E também tem o seguro de vida em grupo, que é um outro tipo de seguro, que geralmente é um seguro oferecido por uma empresa para o seu funcionário ou para o seu parceiro de negócio, né? Então, essa é a primeira diferença. E existe uma segunda diferença que é o que a gente está falando aqui sobre o seguro de morte, que é o seguro de vida tradicional, que geralmente a cobertura é morte e invalidez total. E existem as outras coberturas, que são as coberturas que a gente pode utilizar em vida, que são as coberturas que eu acabei de falar, doenças graves, renda hospitalar, essas coberturas que são para você poder proteger o período produtivo daquele indivíduo. Então, essas são os principais diferenciais. E aí, quando a gente fala no sob medida, né, que você vem questionando bastante, é justamente entender a necessidade daquele indivíduo para que a gente possa oferecer o principal produto
que faça sentido para ele, tanto para o perfil dele quanto para o bolso dele também, porque não adianta, né? A gente só tem um seguro que a gente não consiga pagar ou que não seja suficiente para gente. Então, a gente achar ali essa medida. E aí, quando você fala que você vai fazer esse ajuste e vocês estão ali falando com o possível cliente, possível segurado, o que se leva em consideração? Quais tipos de perguntas vocês fazem, por exemplo, para fazer essa composição e entender o melhor seguro para aquela pessoa? Então, primeiro a gente tenta entender o máximo possível a vida real dele. Então, qual é a sua profissão? Você tem filho? Hoje, como é que é o seu trabalho? Ele depende da sua força produtiva? Você precisa levantar da sua cama todo dia, colocar seu sapato, sua roupa, ir até a sua empresa trabalhar? Ou não, eu trabalho de casa, mas eu uso muito o computador. Então, assim, tudo isso vai dando indícios pra gente do que aquele profissional, aquele cliente, ele vai precisar ali e o que a gente vai valorizar mais naquela pólice à medida que a gente tem que fazer uma configuração que faça sentido, caiba no bolso. É aquela coisa, né? O cobertor conforme o frio. Né? A gente tem que entender que o seguro de vida, ele passa por, né, várias nuances em grupo, individual. Dentro do individual, tem um seguro que é vitalício, que você quita em determinado período, e ele vai proteger a vida inteira. Aí, nessa cobertura, você vai colocar as despesas que também são vitalícias, que vão acontecer um dia. Uhum. Uma despesa fúnebre, um inventário, como a Juliana trouxe, a sucessão do patrimônio, a despesa de emergência, 3 a 6 meses ali pós-evento, para tratar aquele trauma, reorganizar, deixar tudo pago, que sempre vai ficar alguma coisinha que ainda ia vencer. Os 6 meses seguintes de restabelecimento, ou 12 meses seguintes, dependendo do tamanho da despesa daquela pessoa, vão estar nessa cobertura, e aí você vai adaptando todo o resto. Né? Eu falo muito por mim, eu contratei o primeiro seguro com 24 anos, solteiro, ajudava um pouco em casa, mas nada muito relevante. E o que te levou a contratar naquela época? Exatamente, você falou muito bem no início da conversa. Por que o brasileiro não se desperta para isso? Eu nunca tinha parado para pensar, não faz parte do nosso discurso, não é cultural. Nossos pais, como eu falei, queriam garantias em bens. Imóvel, bem, imóveis, joias, que nem você mencionou. Várias outras formas de você colocar ali debaixo do colchão para lidar com a emergência. E eu fui procurado por um corretor, foi o caminho contrário, eu não procurei, eu fui procurado. E na época, muito naquele ímpeto de ser independente, né? Poxa, por que não? Só que quando eu olho hoje, né? Eu fiz com 24, hoje com 40, casado, filho de 3 anos. Só a escola do meu filho, se eu parar pra pensar, são 20 anos que eu vou vou ter esse peso no meu ombro, né? Porque o ensino fundamental, etc., preparação pra faculdade, se Deus quiser vai ficar independente rápido, a gente torce por isso. Mas não é incomum, né? Hoje em dia, filhos com 24, 25 anos ainda com os pais, porque estão terminando a sua formação. Então, é muito longo o período que você precisa se proteger. E foram seguros completamente distintos. Completamente diferente. E Desculpa. Não. Lá atrás, a minha preocupação era minimamente quitar meu carro, se acontecesse alguma coisa, é uma despesa emergencial. Claro que jovem, via de regra, o risco maior é acidente, infelizmente, né? Mais irresponsável, mais inconsequente, tá mais na rua, mais exposto à violência urbana. Saúde não é tão comum, mas também acontece. E isso que foi interessante do corretor me trazer. Porque a gente, quando é jovem, principalmente, acha que é imbatível. E o jovem de hoje já olha para isso, viveu uma pandemia. O jovem de hoje viveu uma pandemia, ele vê como a vida ela é mais frágil do que parece. Então, isso mudou um pouco a minha visão, obviamente, lá atrás, mas hoje é mais orgânico. Hoje faz parte um pouco mais das mídias falar sobre isso. Isso é bom, porque a gente também aprende que a decisão que você toma de não fazer lá atrás, ela te acompanha pela vida inteira, e a de fazer também te acompanha, porque você vai tendo... Se você entendeu que eu preciso de um colchão financeiro, a minha queda, ela vai ficando mais alta se der tudo certo, meu padrão de vida vai aumentando, minha responsabilidade financeira vai aumentando, então esse colchão precisa ir aumentando também. Então são 2 decisões definitivas. Uma, você não se protege e vive no risco. A outra, você se protege e vai entendendo que talvez você vai ter que se proteger cada vez mais. E aí é por isso que o mercado se renova, e produtos novos, tão distintos, como a Juliana trouxe aqui, vão surgindo, porque o gerenciamento do risco ele vai ficando cada vez mais dinâmico, né? E eu acho que tem um ponto que você falou também que é bem importante, assim, para ter um pouco essa mudança de mentalidade, assim, que é a violência urbana aumentando mesmo.
Antigamente a gente podia sair à noite com um carro e não tinha problema nenhum, que você sabia que você voltava para casa com muita tranquilidade. Hoje em dia já não. Então, assim, são coisas que a gente não quer parar para pensar, mas elas precisam ser pensadas justamente para você tomar um tipo de decisão de contratar um seguro de vida. Ou seja, cara, a violência está crescendo. Os jovens estão ficando doentes, que antigamente não era uma realidade, mas hoje, cada vez mais cedo, a gente consegue ver, né, pessoas doentes com algumas situações de saúde. Então, assim, é importante o quanto antes você fazer isso. Então, acho que essa mentalidade também vem mudando por isso. Falando um pouco dessas barreiras, a gente pode ter uma imagem, ou se tinha a imagem, do seguro ser muito elitizado. Você concorda? Isso mudou, né? Ainda existem essas barreiras culturais para isso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que é até curioso, porque quando a gente começa um bate-papo desse, a gente começa a ver que certas coisas são óbvias. Talvez 30 minutos de conversa, né, para decidir contratar um produto desse, pode resolver 30 meses, 30 anos pela frente de quem precisou do seguro e foi a solução, né? Então, é trocar uma hora da vida para talvez por anos de tranquilidade e de impacto positivo que o seguro pode trazer. Mas a barreira cultural, ela começa no que a gente já falou, né? Lá atrás as seguranças financeiras vinham de outras formas, porque a nossa economia não permitia uma moeda de longo prazo, né? Nós tivemos planos econômicos trocando moeda, inflação, e agora vou entregar a idade. Ia para o mercado no fim do mês ali, 2, 3 carrinhos, aproveitando uma janela de tempo onde os preços estavam menores. Realmente, nesse cenário, você pensa em sobreviver, você não pensa em investir, você não pensa em se proteger, você não tem planejamento financeiro. Hoje, eu acho que é um pouco mais de vergonha na cara mesmo, porque a informação está aí, né? Todo mundo tem acesso a até formas mais simples e fáceis de contratação. Eu não vejo meu pai fazendo uma jornada online para contratar um seguro tão importante como seguro de vida, ou mesmo qualquer outro produto financeiro. Mas hoje você precisa dessa jornada para pegar o jovem, né? Exatamente. Hoje você já vê, exatamente. Hoje você já vê o jovem ensinando os pais a olharem para essas coisas, porque está muito mais próximo. Eu vejo pelo meu antigo estagiário, agora ele já é funcionário contratado. Ele, quando a gente fez a entrevista dele, anos atrás, para estágio, ele chegou sabendo tudo do produto, da empresa, da história. Assim, se preparou para a entrevista, em primeiro lugar, e segundo, a informação está aí. E ele próprio já falou. E é engraçado, porque eu não tenho filhos, mas só de pesquisar e ler sobre o produto, sobre o mercado, não só o site da Prudential, mas, né, os outros acessos que ele teve ali, ele ficou com vontade de contratar um seguro. É uma coisa que a gente não via lá atrás. Então, acho que essa barreira cultural, ela vem da mudança de geração, né? Nossos pais não olhavam tanto para isso, nossos avós, mas hoje o jovem já olha. E um pouco da força da economia também. As empresas vinham de fora. Normalmente as seguradoras no Brasil, muito ligadas a banco, ou algumas independentes também crescendo, mas era muito preso a alguma estabilidade financeira que o país não tinha. Hoje o país tem, as empresas têm, o mercado está aquecido, e a gente vê que o preconceito ele vai caindo, porque o risco está aí todo dia, está em volta de todos nós, e quem vê, quem passa por isso, claro que acelera o processo de conhecimento e de preocupação. Mas para quem não vê, você começa a entender pelo comportamento do mercado, né? Seguros e investimentos estão cada vez mais próximos. E desculpa, só o outro ponto que eu esqueci de responder, mas acho que é em relação a ser elitizado. Eu acho que isso era muito ligado à capacidade de educação mesmo, né? A pessoa de uma classe social melhor talvez tenha acesso a mais informações, tenha acesso a uma estrutura mais organizada de capacitação mesmo, e isso entra porque vem de fora. Japão, Estados Unidos, é muito comum você falar sobre isso. Então, acho que isso também ajudou bastante. A internet, né? Quer dizer, a disseminação do próprio conteúdo. Você hoje tem muita coisa acessível, né? Você consegue ter esse conhecimento que nem você falou. Exatamente. Então, acho que isso mudou bastante porque não é mais uma questão de classe social. Acho que é mais uma questão de informação e a tomada de decisão. Porque a vida não tem preço. Né? Se você pegar para uma pessoa e falar $1 milhão para você ter sua mãe de volta, seu filho de volta, a pessoa vai pagar, se ela tiver, ela vai pagar muito mais do que isso, porque para ter 5 minutos talvez com essa pessoa. Então ela não tem preço, mas ela tem valor, que é o custo para você sobreviver. Esse é o valor, às vezes, da vida. Então, não é que você precisa ter muito dinheiro para ter um seguro muito bom, muito caro, muito robusto. É o seguro que você precisa. Agora, se eu tenho um custo de vida menor, eu vou precisar de um seguro menor para manter esse seguro de vida. Então, é a altura, o tamanho da queda.
né? O colchão financeiro, como eu falei, ele pode ser maior ou menor. Então, não é para elite, do tamanho do que você precisa, entendeu? E eu acho que tem uma questão aí, que voltando a um ponto que a Juliana colocou, que é entender que esse seguro vai além da proteção financeira em caso de falecimento, né? Sim, sim. Que é o que a gente cada vez mais tem disponibilizado, o mercado tem disponibilizado, né? Que é para justamente proteger a força produtiva nessa segunda idade. Para que você possa construir seu patrimônio, fazer sua reserva e tudo mais, chegar lá na tua maioridade, na terceira idade, você ter segurança e ter tudo ali construído. Se nada aconteceu, ótimo, você tá com mais patrimônio, e se acontecer, você pode utilizar ali como um step nesse meio tempo. E eu acho que também, só complementando o que a gente estava falando aqui de sob medida e dessa mudança de conscientização, eu acho que é muito mais sobre, cara, é só eu colocar essa despesa no meu orçamento mensal. A partir do momento que eu tenho a conscientização de que o seguro de vida ele precisa ser uma despesa, como é o condomínio, o plano de saúde, a ANET e tudo, você começa a entender que ele precisa fazer parte disso. Que ele vai, lá no futuro, você vai só aproveitar essa tua esperta decisão, né? De Exatamente. Contratado. E é isso que é interessante, porque quando a gente começa a acompanhar esses canais, hoje em dia tá muito comum, né? Não só para cursos, mas eu acho que informativos também. Canais que falam do mercado financeiro, o tema passou a fazer parte. Uhum. Dentro do planejamento financeiro também, exatamente, né? passou a fazer parte. Então, começou a falar-se mais de investimento, começou a falar-se mais de organização, enfim, da organização, né? Ou buscar, até quem tem aquela ambição de buscar ali um patrimônio maior, uma vida mais tranquila no futuro, sai só daquela ambição de guardar, né, de ter performance nos seus investimentos, você sai um pouco disso e olha para o que a Juliana falou. Talvez um percentual que eu vou ter é exatamente para... Sim, vai doer o custo mensal, mas quando a gente vê a capacidade, né, o custo de um prêmio do seguro, né, o valor que a gente paga pelo seguro chama prêmio, é engraçado, né? Parece que é o que você recebe, mas o prêmio do seguro, ele é muito menor do que o capital segurado que ele traz, que é o montante de indenização. E eu acho que esse ganho que justifica você entender que você não vai gastar em investimento, você não vai ter que vender um imóvel, você não vai ter que dilapidar patrimônio para ter a liquidez imediata. Eu acho que essa entrada do seguro de vida nessa conversa é o que muda um pouco o jogo e quebra a barreira cultural. E aí é meramente procurar uma seguradora que atenda, que tenha estabilidade, que tenha credibilidade para você tomar a decisão. Que entra ali no benefício do dia a dia, né? Tem Sim. muitos autônomos procurando isso? Muito. Assim, a gente gente vê uma mudança, né? Porque quando você é CLT, você tem uma série de garantias, ou pela empresa, ou pelo governo, se você tiver que ficar afastado. Mas quando você é autônomo, esse cenário muda completamente, né? Completamente. Assim, é o que eu falei, né? O tamanho da necessidade, ela é medida individualmente. Mas quando você separa em nichos, né? O autônomo, o médico, que muitas vezes também é autônomo, mas Sim. ainda que não, que é um profissional liberal. Profissional liberal como um todo, que às vezes é insubstituível ali para gerar uma receita, né? Eu como sou advogado de formação, eu conversava muito com advogados. E é notório, né? Não só essa profissão, mas eu tô falando mais porque foi a minha origem. Se você não tá ali numa audiência, se você não tá ali na redação de uma petição, cuidando de um cliente que às vezes contratou você, não contratou o escritório, a empresa que você trabalha, ele contratou você. Você é a mente por trás da demanda, enfim, do desafio que ele tem que resolver. E se você não tá ali, você não vai receber. E Exatamente. eu acho que essa mudança cultural, ela passa um pouco por alguns nichos que abraçam um pouco mais a ideia e você vai realmente disseminando no mercado. Mas é um exemplo muito, muito interessante, que eu acho que é bom pra gente trazer aqui o que é palpável, o que é prático. É um caso de um cirurgião que eu tive, né, que eu tive reuniões, que muito saudável, maratonista, os pais vivos, os avós vivos e longevos. Então, assim, a pessoa vive num mindset, né? Essa palavra tinha que sair em algum momento na gravação. Tem aquela mentalidade de que tá tudo muito bem e é quase que sou invencível aqui, né? Eu sou bem informado, eu tenho uma boa profissão, eu sou competente. E, às vezes, uma pergunta que é feita muda completamente esse estado mental, porque você é um cirurgião. Se você, numa corrida, numa trilha, você tem alguma lesão que você perca o movimento de um braço. Caiu, bateu a mão. Caiu, enfim, assim, uma lesão. Não precisa ser uma lesão irreversível que você perde o movimento de um dos braços. Você não é mais cirurgião. Né? Um atleta, né? A gente fala bastante de profissões que a performance está muito ligada à capacidade física.
Aí a gente entra naquela questão, é elitizado? Não é elitizado, mas talvez essa pessoa tenha um potencial tão grande com o que ela faz, né, com a sua profissão ou com o seu corpo, que quando você projeta a longo prazo, torna-se uma necessidade de um seguro muito alto. Né? A gente tem seguros de atletas de 100 milhões de dólares, mas não significa que a pessoa que também precisa do braço, mas não é um arquiteto e trabalha ali numa empresa, está começando a sua carreira, claro que ela tem um ganho menor do que um grande médico, um grande atleta, mas ela também tem necessidade mensal. Então vai ser do tamanho dela. Porque ela também precisa dos braços para poder trabalhar. Então são detalhes, são nuances que no fundo o conceito é o mesmo, risco e impacto. E aí pode falar. Não, eu ia só complementar com uma questão, assim, é uma decisão inteligente, até com relação ao investimento, né, que você perguntou. Se eu tenho um investimento, para eu conseguir acumular, eu preciso de tempo. O seguro de vida, não. Você pagou o primeiro prêmio, já está considerado segurado, já foi aprovado pela seguradora e tudo mais, você recebe todo o capital segurado e não precisa ter tempo de ter acumulado isso. Então, isso também é uma decisão muito inteligente. É claro, a gente entende que para um bom planejamento financeiro tem que ter os dois. Um produto que você vai ter de longo prazo, um produto de acumulação, né? Que você vai acumular e lá na frente você vai poder ter os benefícios disso. E o seguro de vida, que é um produto mais imediato, justamente para o imprevisto. Eu paguei um prêmio, eu já estou assegurado. Se mês que vem acontece, ou se daqui a um ano acontece, possivelmente você já vai poder receber o capital segurado integral. Então, assim, é inteligente fazer um seguro de vida. No fundo, assim, eu não quis falar lá atrás, não, mas eu falei vergonha na cara, né? Mas também é um pouco de inteligência, né? Porque a alavancagem é imediata, o capital segurado, ele fica ativo ali de imediato. Faz total sentido. E pelo que vocês estão falando, não existe um perfil específico, né? Da pessoa que deve considerar fazer um seguro. Qualquer pessoa pode. Eu gosto de fazer também perguntas em relação a isso, porque o que eu gosto de entender? Eu acho que faz parte aqui pra gente trazer pra conversa. Quem precisa de seguro de carro? Quem tem carro. Quem tem carro. Eu vou fazer um seguro porque eu tenho um carro. Quem precisa de seguro empresarial? Quem tem uma empresa. Né? Quem precisa de um seguro residencial? Quem tem um imóvel próprio que ele quer proteger. Então, quem precisa do seguro de vida? É quem está vivo. Né? A questão da inteligência e do impacto que isso traz. Aí, a partir desse exato momento, é uma questão de encaixar realmente na capacidade de pagamento de cada um dentro da necessidade. Com 3 a 5% da receita, você consegue fazer um mega seguro. Né? E a gente pode falar aqui de mercado mesmo, né? Não só a nossa realidade. E com menos do que esse percentual, você também consegue fazer um excelente seguro, talvez um pouco mais simples, não gerenciando toda essa gama de produtos que a gente trouxe aqui, cirurgia ampliada, quebra de ossos, internação, doença grave. Perda de autonomia. Né? Que é um produto que eu acho fantástico, que chegou no mercado há poucos anos, que é você simplesmente ter condição, se você não pode se levantar, se vestir, né? Se higienizar, se alimentar sozinho, você receber uma indenização para você adaptar a sua vida, para você ter um cuidador ou ter um home care, uma casa adaptada. Então, quando a gente não se distancia do risco, a gente vê que acontece, porque todo mundo, quando a gente pergunta, sabe de uma história. Uhum. Então, a partir desse momento, a gente entende que é para qualquer pessoa. É só realmente entender a capacidade de pagamento, também não tem que limitar a vida de ninguém, mas também tem que proteger essa mesma vida que você não quer limitar. Então, eu vou deixar de gastar como supérfluo para entender que isso compõe e me protege? Vou, ótimo. Aí é ter o primeiro passo de conversar com o corretor, entender qual que é o seu tamanho, qual é a sua necessidade, e aí sim dar esse passo. Então é para qualquer um, é só uma questão de encaixar mesmo. E o que as pessoas devem saber antes de contratar uma apólice? Primeiro, com quem você vai contratar, né? Qual é a seguradora que vai garantir essa sua proteção caso venha acontecer algum risco com você. Então, é muito importante você entender o tamanho, a solidez, quanto tempo ela tem de mercado, porque uma seguradora, por exemplo, que já passou por diversas situações, como uma catástrofe, Covid, pandemia, né, diversas alterações, crises econômicas, é importante você saber que ela tem uma saúde financeira de estar ali, porque possivelmente no futuro vai ser com ela que você vai poder contar, né? Um outro ponto também importante é justamente quem é o profissional que vai te oferecer essa proteção, porque ele precisa fazer muito de acordo com a tua necessidade, né? O quanto você consegue ele encaixar no teu orçamento, e aí é muito sobre você fazer uma autorreflexão, né? Eu sou tão importante assim para me preocupar com isso? O que eu tenho, sabe assim, o que eu posso deixar de repente de fazer para ter um seguro, ou nem preciso deixar de fazer nada, mas é uma decisão inteligente que eu vou tomar na minha vida agora. Então, acho que são esses os pontos que a gente tem que parar para pensar.
É assim, o que eu gosto de trazer em relação à pré-contratação é a gente voltar um pouquinho na barreira cultural. Ela começou a ser quebrada recentemente, né? Então, as pessoas não tinham nem a iniciativa mesmo, o incentivo de procurar esse tema. Hoje, como já tem, a tendência é que a pessoa chega mais preparada para comprar essa pólice. Ela já entende como funciona, qual o tamanho que ela precisa. E isso já evolui bastante. Isso está permitindo jornadas mais curtas. Várias plataformas e startups estão trazendo, né, essa visão do seguro on demand. Eu vou, acesso, clico, eu mesmo calculo. Claro que você perde um pouco a personalização de ter um profissional que entende, que sabe, que vai te orientar no processo. E o melhor, né? Que vai cuidar de você no meio do caminho. Porque tem que procurar uma seguradora que tem vida longa. Porque se você tiver vida longa, você quer que ela esteja lá no momento que você precisar. Com certeza, né? Então o grau de personalização é maior. Mas esses novos caminhos não impedem, né, que a pessoa bem informada, que ela consiga ela própria fazer essa reflexão, calcular o quanto ela precisa e buscar. Então são caminhos que levam à proteção financeira. Umas mais personalizadas, outros menos, mas acho que esse caminho, ele é necessário. Eu comecei com um seguro que era vinculado ali ao banco, quase que um trade-off para você ter acesso a certos produtos. Aí depois, como funcionário de empresa, tive o vida em grupo, depois recebi o meu corretor Life Planner e fiz o personalizado, e ele foi aumentando com o passar do tempo. Então, o meu conhecimento foi produto foi aumentando, até que eu fui pro mercado depois, mas acho que as pessoas não precisam também esperar o momento perfeito. Eu só vou fazer quando for personalizado, sob medida, com um corretor que me conhece. Ou quando chegar a determinada idade, né? Ou quando chegar aos 40, que aí eu vou precisar mais. Você não sabe se você vai chegar lá. Então, a gente espera que chegue, né? O melhor dia foi ontem, porque aí você tem certeza que não aconteceu nada. Então, é um pouco desse caminho que a gente fala muito, né? Quando a gente está frente a frente com o cliente. E foi isso que uma pesquisa da Prudential mostrou, né? Que tem mais millennials preocupados com essa proteção e contratado mais os produtos em vida, né? Então, a gente pode dizer aí que tem uma mudança de comportamento e de expectativa com relação a novas gerações que estão chegando em relação a seguro de vida? Com certeza. É uma geração que vem um pouco mais limpa, né? Livre de preconceitos e paradigmas de que a seguradora não sobrevive, de que a moeda não sobrevive, a segurança real... E não viveram a hiperinflação que a gente viveu, né? Exatamente, então, como eu entreguei a idade mais cedo. Claro que... Assim, você viu que eu não falei a minha, né? Tô aqui, você se preservou. Alguém tem que falar, né? Mas assim, claro que eu vivi isso muito pequeno e eu também não entendia, mas... Querendo ou não, a gente cresce com as crenças que nossos pais, nossos avós trouxeram. Então, essa geração nova, ela não tem mais essas crenças, né? Hoje, o jovem não tem nem carro mais, né? O jovem anda de aplicativo, ele não quer saber de ficar preso em determinados lugares. O mercado de trabalho dele hoje é o mundo, né? Com o virtual. Então, isso é muito legal, porque... Ele vem despido desses preconceitos e começa a demandar bastante esse tipo de produto. Como eu falei, a pandemia foi um ensinamento para todo mundo em relação o quanto a vida é volátil. Então, isso tudo junto, né, cria uma mentalidade de um jovem que está mais preocupado com isso. E para o mercado é excelente, porque difunde um excelente produto, então impacta as gerações anteriores. Você traz o tema para as mesas, né, dentro de casa, nos ambientes de trabalho, mercado como um todo, e você digitaliza, você força, né, as grandes seguradoras que estão aí há muito tempo e que tinham seus processos, suas formas de fazer, você passa a digitalizar o mercado. E isso é legal, porque as informações em relação à sinistralidade, né, que é o percentual de indenizações que uma seguradora paga versus o volume de apólice, no tempo também de pagamento, as idades que esses pagamentos estão sendo feitos. Então, as estatísticas vão mudando, na forma de calcular, ela vai mudando. Então, o mercado vai ficando dinâmico. E a gente, querendo ou não, começa a enxergar que antes um jovem ficar doente, como as pessoas não se preocupavam com isso, nunca tinha uma proteção. E hoje você já vê jovens com 20, 25 anos que infelizmente têm um diagnóstico de uma doença grave, como câncer, alguma coisa mais grave, e você saber que ele vai ter uma indenização que vai salvar a família dele, pode salvar a vida dele. E essa mudança eu acho fantástica do mercado. Você vê jovens de 20 e poucos anos com essa mentalidade, né? Falando sobre isso, às vezes mudando a mentalidade dos pais em relação a isso. Isso é muito legal. Eu acho assim, eu particularmente tenho a minha experiência própria, né, que enfim, eu perdi meu pai muito novinha, né? Como meu pai faleceu, ele tinha 38 anos, eu tinha 7 aninhos de idade. Então, desde muito novinho, o seguro de vida faz muito sentido para mim e pra minha família, assim, porque ele era segurado e ele recebeu uma apólice e foi o que deu oportunidade para minha mãe de
reconstruir a vida dela, de proporcionar uma excelente educação para mim, né? Assim, de me dar qualidade de vida mesmo. Isso, imagina, uma pessoa com 36 anos de idade, que era minha mãe, com uma criança de 7 anos. Como é que você vê o teu futuro quando acontece uma coisa disso? Então, assim, é um impacto positivo para quem fica muito grande, né? Até hoje, assim, eu sou super feliz de ter tido essa oportunidade. Não à toa, acho que trabalho nesse ramo, né? Porque eu acho que faz todo sentido pra mim e pra todas as pessoas que eu conheço. Eu sou a pessoa que fala, não tem, então vai conversar com alguém, porque assim, é muito importante pra você. Eu não teria possibilidade, às vezes, talvez, de estar tendo uma qualidade de estudo que eu tive se não fosse esse seguro do meu pai. Então, assim, faz muito sentido. Exemplo, você vê, né? E 38 anos de idade, né? Quem é que pensa que com 38 anos de idade vai descobrir um câncer que vai, em 6 meses, tipo, você vai faltar pra tua família? Ninguém imagina isso, né? Então, assim, pra gente faz todo sentido, né? E olha que legal, que a história da Juliana, claro que, inclusive, com certeza te atraiu ainda mais, né, pelo produto, por esse mercado. Mas essa é a forma como a gente vai forjando, talvez, a cultura. Muitos vão aprendendo na dor, né? E aí, quando tem ou não tem, né, assim, quando responde que tem, ufa, né? Dá o alívio. Por que não ter esse alívio antes? Por que a gente tem que esperar para ter esse alívio? Quando acontece, a pergunta vem e a resposta é sim, ufa. Por que a gente não antecipa essa pergunta? Porque vai acontecer com todo mundo, né? O que eu gosto de falar? A gente pode ter uma vida longa, que é o que todo mundo quer. A gente pode ter uma doença no meio do caminho, que pode deixar a vida mais breve ou mais difícil. Pode ter um acidente, que pode nos levar ou nos deixar com uma invalidez. Ou a gente pode ter uma vida muito produtiva, com um patrimônio muito grande, e você chegar na terceira idade sem estar preocupado com longevidade. Porque longevidade também é um risco. Até viver muito é um risco. Uhum. Plano de saúde fica caro, a renda cai, as despesas aumentam. E aí, o que eu gosto de falar? As pessoas não confiam muito em transporte público, em segurança pública, na educação pública, infelizmente, né? A gente está falando de uma realidade que é o Brasil. Na previdência pública. Então, por que não chamar as rédeas, né, para a sua vida financeira e entender que responsabilizar, né? Já que você não pode contar 100% com nada disso, né? O seguro está no meio. Você não pode depender só de um empregador contratar para você ou de alguém te pegar pela mão, né, e fazer, porque a pergunta pode vir para você um dia: tinha seguro? E o seguro de carro tá lá, tá tranquilo, tá pago em dia, né? Ninguém tira um carro da garagem hoje, tanto pela violência urbana ou até por um acidente e etc., porque é um risco que tá ali todo dia. Você vai na rua, alguém bate na traseira de alguém avançou uma placa de pare. Então, como é uma coisa que acontece mais, as pessoas sentem mais a dor, elas se preparam mais para essa dor. E é mais corriqueiro, né? É mais corriqueiro. Só que o maior impacto talvez seja o da vida, do que é quem tá dirigindo e quem conquistou aquele carro, quem conquistou aquele patrimônio. Que esse sim tem que ser protegido. Eu acho que esse é o lance. E a gente não pensou também no caso de poderem acontecer diversas situações na vida de uma única pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma proteção que é para vida e para morte, que é geralmente como são compostas as apólices, eu tenho que entender que se eu tiver nesse meio do caminho uma doença, eu posso receber um capital segurado em razão disso. Se eu tiver, logo depois, tive uma doença, fiquei bom, tive um acidente, perdi um braço, por exemplo, uma perna, eu tenho uma outra cobertura que eu posso receber sobre isso. No final das contas, se eu venho a falecer, tem outra cobertura que eu posso deixar para os meus familiares. Então, assim, olha o quanto eu posso ter de oportunidade de aproveitar esse valor que eu estou pagando de prêmio, se transformando em capital segurado para diversas situações. Porque se eu recebo uma, não necessariamente cancela a outra. Então, além disso, é você também saber que tem oportunidades que você pode usar ali também, né? Então, uma pergunta para fechar aqui, que eu acho que você foi ali na linha, mas vou fazer mesmo assim, e eu gostaria que cada um de vocês falasse. Qual o principal aspecto sobre o seguro de vida que o público em geral ainda não compreende totalmente e que, se compreendesse, faria uma grande diferença na hora de considerar essa proteção? Excelente pergunta, porque encaixa com o que você acabou de falar. Exato. Né? Na hora que ela falou pra mim, exatamente. A vida é uma corda bamba, né? Quase um slackline ali, né? Alguns momentos de turbulência, de vento, você vai se equilibrando, alguns momentos de calmaria, né? Assim, as coisas acontecem, né? Eu brinco lá em casa que a vida é uma sequência de desafios que vão acontecendo e você vai resolvendo, faz parte. E esses desafios podem ser maiores, eles podem entrar nessa linha de um acidente, de uma doença. E eu acho que o brasileiro não sabe que os produtos de seguro, eles conseguem acoplar um gerenciamento completo dessa jornada que a Juliana trouxe. Eu tenho alguma coisa para
coisas mais simples, uma cirurgia, uma internação, uma quebra de ossos. Eu tenho para coisas mais complexas, diagnóstico de doença grave. Fiquei internado muito tempo. Uma internação muito longa, enfim. Você tem a questão da morte, invalidez mesmo, que via de regra é o básico, né? Então, assim, durante a vida pode não acontecer nada, pode acontecer tudo. Isso é tema de música. O grande lance é que você tem como estar preparado para tudo isso de uma vez só, num grande pacote, que também não precisa vir de uma vez, né? Eu posso, aos poucos, ir agregando. Então, acho que isso é um primeiro aspecto que o brasileiro não pensa. Eu acho que, assim, não espera acontecer, porque aconteceu, você não pode mais ter o seguro de vida. Então, assim, o quanto antes você puder fazer tomar essa decisão inteligente, tome. Porque pode ser que amanhã você não consiga mais. Então, assim, o quanto antes, e foi uma coisa que ele pontuou que faz sentido, você pode começar de uma forma agora, daqui a pouco mudou sua vida, você readequa aquela pólice ou aquela proteção para sua nova vida, e pode, tive filho, readequa de novo, só não fica sem. Assim, o que o mundo ensina pra gente quando a gente olha para o primeiro mundo? O Japão, os Estados Unidos, né, que são nossas grandes fontes de referência. A função do seguro de vida é que a sua presença financeira seja maior que a sua presença física. Fica meio filosófico. Mas no fundo é isso. Porque se você, infelizmente, vai embora, mas você deixa alguma coisa para cuidar dos seus dependentes, seus familiares, que foi o exemplo que a Juliana trouxe, você muda uma geração. Porque se a Juliana não tivesse podido ficar na mesma escola, na mesma casa, como é que tinha sido a continuidade da vida dela? Teria a mesma formação que ela teve, a mesma capacidade produtiva que ela tem hoje, a mesma carreira? Então, você pode impactar positivamente, muito positivamente, ou você pode mudar completamente a segunda geração, quando a presença financeira é maior do que a física. E olhando para si mesmo, né? Porque não tem como a gente falar de seguro sem falar de uma preocupação com alguém, isso é carinho, isso é amor. Então o seguro, querendo ou não, passa por um lado subjetivo, um lado de amor. Que seja amor próprio, se você não tem ninguém para cuidar, se você não tem um passarinho para dar o piche, se você não tem um cachorro para cuidar, você tem você para cuidar. E tem tanta cobertura em vida, acho que as pessoas esquecem um pouco disso. Então, para de ligar à morte, para de ligar que é para deixar alguém bem e não você. Filho, eu não tô mais aqui, não tô nem aí. Não, acho que isso acontece também, né? Tá lá na barreira cultural. Mas quando a gente fala educação financeira, a gente está falando de proteger durante a sua segunda idade, a sua terceira idade. Aí entra essa questão de um seguro mais robusto. Perfeito. Bom, e com essa aula a gente chega ao fim do primeiro episódio de Educação Financeira e Proteção para a Vida com a Prudential do Brasil. Ficou claro como o mercado de seguros tem evoluído para acompanhar as mudanças da sociedade e as necessidades das pessoas em diferentes fases da vida. Agradeço muito a presença da Juliana Jerônimo e do Fernando Barbosa por terem nos guiado nessa conversa tão esclarecedora. A gente que agradece. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Eu acho que é muito bacana, tema importante. A gente fica feliz de poder participar. Muito obrigado. Para saber mais, acesse prudential.com.br. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.